No meu comentário de ontem aqui no canal, eu falei sobre as confissões de Hugo Carvajal, ex-chefe da inteligência de Nicolás Maduro, a juízes de um tribunal espanhol. Falei também do que andou dizendo um outro servidor do regime da Venezuela, Alex Saab, conhecido por sua crueldade. Ambos jogaram holofotes sobre os governos petistas e, principalmente, sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, dando continuidade ao tema, eu vou comentar a palestra de uma jornalista e ativista guatemalteca feita na primeira conferência do Parlamento Europeu sobre liberdade econômica há alguns anos atrás, em 2018, abril de 2018. Com muita clareza e objetividade, ela falou sobre a estratégia regional por trás do que estava ocorrendo na Venezuela naquela época. Nós, brasileiros, precisamos estar muito atentos, porque tudo isso que vem acontecendo em nosso país tem método e com ramificações e aparelhamento em todas as estruturas do país. Em abril de 2018, eu fiquei muito bem impressionado com a palestra da jornalista e ativista guatemalteca Glória Alvarez no seminário anual do Parlamento Europeu sobre liberdade econômica. O tema abordado por ela foi a estratégia regional por trás do que já ocorria naquela época com a Venezuela. Ela disse que a Venezuela não era eh, um caso isolado no nosso continente. Ela considerava que existiam causas regionais com relação ao problema e afirmou aos membros do Parlamento Europeu que eles precisavam considerar três caminhos para acabar com o socialismo e promover o livre mercado na América Latina. Ela enfatizou que a Europa precisava emitir mensagens certas, direcionadas a pessoas que realmente defendiam e defendem aí as liberdades e a libertação, não apenas as liberdades econômicas, mas também as liberdades individuais. E só pelo que aconteceu e vem acontecendo aqui no Brasil, a gente pode ver que ela estava coberta de razão lá atrás, em abril de 2018. A primeira causa apontada por ela é que era preciso ter em mente que o socialismo é socialismo em qualquer lugar. Na Europa, na América Latina, na Ásia, e ela disse até em Marte. E não há, na opinião dela, como a Europa ajudar os países latino-americanos afirmando que o socialismo funciona na Europa, mas não funciona na América Latina, porque por aqui nas nossas bandas, né, o socialismo sempre é corrompido. Ela disse justamente o contrário, que o socialismo é que sempre leva à corrupção. Primeiro vem o socialismo e depois a corrupção. Ela considera que o socialismo dá o poder absoluto e, como consequência, a corrupção absoluta. Basta a gente observar que socialismo significa controle de toda a produção por um pequeno grupo que está no governo. Isso sempre leva aos mesmos resultados. Barreiras comerciais e regras distintas que acabam privilegiando alguns comerciantes em relação a outros empreendedores que não têm esses privilégios. Ela acrescentou o coletivismo, o capitalismo de laços, os oligopólios artificiais e até as leis trabalhistas insanas, onde os sindicatos eles acabam se tornando muito mais exploradores dos trabalhadores do que aqueles que supostamente estão oferecendo empregos. Ela deixou claro também que, ao invés de discutir sobre desigualdade em relação a bens materiais, a gente precisa falar, antes de tudo, sobre igualdade perante a lei. Se a gente não for igual perante a lei, desastres como a Venezuela vão continuar ocorrendo. Todo mundo precisa ser igual perante a lei. Ela insistia muito nisso. E o que a Europa
segundo ela, precisava sinalizar, lá em 2018, é o discurso de que o socialismo não funciona. Ele não funcionou na Rússia, não funcionou na China, na Coreia do Norte, em Cuba e nem na Venezuela. E não vai funcionar em nenhum lugar, porque a forma como se estrutura o socialismo vai contra a natureza humana. Depende que os seres humanos não se comportem racionalmente em relação ao seu próprio bem-estar. A segunda postura que ela esperava da Europa era a mensagem de que a Escandinávia não é socialista. Ela considera insano que ditadores como fizeram Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correias, Mujica e o próprio Lula, e incluiu aí também os Kirchners, que ilustrem aí a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca e a Suécia como paraísos socialistas. A jornalista Glória Alvarez enfatizou que tem muitas coisas que a gente deve copiar da Escandinávia, mas o socialismo realmente não é uma delas. A Escandinávia sempre figurou no topo do índice de liberdade econômica e também de liberdade humana. Portanto, se tem alguma coisa que a gente tem que copiar da Escandinávia, são os direitos de propriedade. Porque, segundo ela, seria inimaginável aí que um prefeito sueco, por exemplo, acordasse num belo dia e mandasse expropriar ou nacionalizar um imóvel. Isso não acontece de jeito nenhum. Logo, é completamente absurdo que países sul-americanos que estão na lanterna da liberdade econômica ilustrem a Escandinávia como exemplo socialista. Mas por que isso acontece? E aí ela deu uma explicação que, para mim, foi preciosa. É porque a confusão de informações também vem da própria Europa. A jornalista acha que existe uma opressão, ou melhor, uma obsessão em dar ajuda aos países latino-americanos, em vez de dar comércio. E o problema dessa ajuda externa vinda da Europa é que ela acaba financiando as ideias marxistas, ONGs contrárias ao livre comércio e os direitos de propriedade. E ela alerta para o fato que alguns impostos pagos pela maioria das pessoas na Europa vão para ajuda externa que acabam financiando pessoas que têm como bandeira as posições opostas àquelas que essas pessoas defendem. E ela profetizou que se a gente ficar obcecado com essa ajuda externa oferecida a líderes marxistas, né, contrários ao direito de propriedade, de livre mercado, e ao próprio estilo de vida ocidental, os latinos, incluindo nós brasileiros, nós jamais seremos capazes de prosperar. A terceira postura que ela comentou está relacionada ao comércio. Ela disse que a União Europeia estava convicta de que precisava negociar com a América Latina em regiões, em blocos. Só que ela disse que isso não é possível. É uma coisa muito utópica, porque se você tem 5 países negociando e 2 deles não desejam livre comércio, como é que você vai conseguir um consenso, já que esses 2 países são regidos pelo socialismo do século XXI? Disse ainda que a Europa precisava entender e conhecer algumas particularidades da América Latina. E a gente está vendo, né, que as pessoas, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e outras regiões do mundo, se pautam muito pelo que a imprensa tradicional, a velha e grande imprensa, publica. E a gente está vendo aqui no Brasil com muita clareza que nem sempre o que, ou na maioria das vezes, o que esse pessoal publica corresponde à verdade, acaba tentando impor determinadas narrativas que interessam a eles. A América Latina, na maioria das vezes, foi regida por ditadores. Ela lembrou que o Fidel Castro chegou ao poder e obteve sucesso quando formou uma guerrilha marxista, né? E no momento em que ele surge e acaba formando essa guerrilha, todos os países latino-americanos começam a copiar e colar esse modelo. Começam a surgir as guerrilhas marxistas na Guatemala, na Nicarágua, no Peru, tudo tentando imitar o Fidel Castro. E todas elas, na época, eram financiadas, quando surgiram, pela antiga União Soviética, junto com a inteligência cubana. Só que em 1989, a União Soviética desabou
E o braço marxista da América Latina e os seus grupos socialistas começaram a perceber que estavam em apuros, mal das pernas. A partir daquele momento, o dinheiro da União Soviética para financiar essas guerrilhas violentas tinha acabado. Mas os órfãos sempre almejaram o poder, né? Isso nunca saiu da cabeça dessa gente. E o que, que eles fizeram? O Fidel Castro acabou se juntando a Luiz Inácio Lula da Silva e criaram o primeiro Fórum de São Paulo. O Fórum é um congresso que reúne a cada ano para pessoas que querem avançar a agenda socialista na nossa região. E eles começaram a operar em 1990. E em 98, apenas 8 anos depois, conseguiram eleger o seu primeiro presidente, que foi Hugo Chávez, na Venezuela. Isso foi um alívio para Cuba e para a própria China, porque o dinheiro que a União Soviética já não estava transferindo para o grupo era recebido graças ao petróleo venezuelano, né? Só que em 2018 o preço do petróleo já estava caindo e eles esperavam que a Colômbia avançasse a agenda, dando às Farc, a narco-guerrilha marxista da América Latina, algumas posições aí no poder. A jornalista já alertava em 2018 que isso iria ocorrer e a gente ia ter o primeiro governo narco-socialista, o que tornaria o dinheiro das drogas aí infinito, bem diferente daquela época em que se dependia apenas de petróleo. A dependência do mercado do petróleo ia deixar de existir. E talvez, segundo ela, a gente tenha uma nova espécie de socialismo, que, quem sabe, é o socialismo do século XXI, que o que todos nós aí precisamos entender em relação a esse tipo de socialismo é que essa estratégia regional não foi colocada em prática somente na Venezuela. Ela foi colocada em prática no Chile, no Uruguai, na Nicarágua, em El Salvador. E para você ver, nos lugares que não tomaram o poder, existem pessoas esperando para chegar ao poder. Esse movimento a gente está vendo claramente por aí. E no caso do Brasil, que por um erro de estratégia, apesar de terem tomado o poder, perderam o poder quando Bolsonaro foi eleito, eles agora querem fazer de tudo para recuperar o poder. E olha o que está acontecendo aqui, né? A esquerda está desesperada para retomar esse poder. E a gente também entende agora a frase que o José Dirceu disse, que a gente ia tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. E o que, é que a gente está vendo? É isso, né? Se nós entendermos aí isso, nós vamos entender também que quando o Muro de Berlim caiu e o comunismo se tornou alguma coisa aí do passado na América Latina, nós acabamos aceitando isso devido àquela propaganda muito grande feita por governos neoliberais e os seus presidentes que se diziam de direita, mas para mim nunca foram. São apenas uma faceta da esquerda, como foi o caso do Fernando Henrique Cardoso. Eles afirmavam, esses presidentes, que se diziam neoliberais, queriam abrir os mercados. Eles prometeram que dariam um livre mercado. Mas o que, que eles fizeram? Eles privatizaram tudo, aí entra eletricidade, estações de rádio, trens, mas fizeram isso não de uma forma liberal na época, eles deram oligopólios e monopólios aos seus pares. E na maioria dos lugares, foi isso que criou uma espécie de, segundo ela, capitalismo de laços. Mas, para a maioria da população, o real culpado foi o livre mercado, mesmo sem ele ter existido de fato, né, na América Latina, porque essa foi a forma como mascararam aí essa situação. Então, hoje em dia, o que, que o pessoal faz? Tudo se resume aí em responsabilizar o governo de plantão e exigindo mais governo para solucionar os problemas. E aí, o que, que acontece depois? A população começa a votar no tal socialismo do século XXI, porque acham que agora eles vão conseguir arrumar a bagunça provocada por esse capitalismo de laço em vigor desde os anos 90. Você vê que Caracas
pelo patamar em que se encontrava a Venezuela antes do Chávez, era para ser a Nova York da América Latina. Foi isso que eles prometeram. E olha o estado em que se encontra Caracas. E eu digo nem só Caracas, mas a Venezuela inteira, né? De New York não tem nada. Mas todas essas figuras chegaram ao poder, e as figuras que eu cito são Chávez, Lula, Correia, Evo Morales, Nicolás Maduro, que sucedeu Chávez. Eles, ao invés de acabarem com os privilégios do capitalismo aí, esse capitalismo de laços, né? Eles se tornaram muito piores, porque o resultado disso tudo não acabou com a pobreza. Ao contrário, eles multiplicaram a pobreza na região. E a jornalista Glória Alvarez finalizou a sua palestra dizendo que em 2018, num momento de frustração com a direita, que eu considero, já disse aqui, a pseudo-direita, né? E com a própria esquerda, onde tudo foi tentado e tudo que fizeram tinham políticas muito estatizantes, visando o controle econômico, e não deu certo. E ela disse que, em função disso, lá em 2018, estava na hora de dizer que a Escandinávia não era socialista, que a gente precisa muito mais de comércio do que assistencialismo. E que, para as instituições funcionarem nessa base, não se trata de igualdade material, e sim de igualdade perante a lei. E o que a gente não está vendo acontecer nem aqui no Brasil.